Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Ele a humilhou e a esbofeteou, sem saber que ela era esposa do general-chefe do exército. Em uma manhã de outono, na pequena cidade de Redford, Texas, um vento leve agitava as folhas ruivas nas calçadas ainda úmidas de orvalho. O homem do café, um estabelecimento modesto, mas acolhedor, abriu suas portas ao cheiro de pão torrado, café moído na hora e aos murmúrios matinais de alguns clientes habituais que vinham ler o jornal. Às 8h12, a campainha acima da porta tilintou suavemente. Uma mulher entrou caminhando com passos medidos, quase flutuantes. Ela usava um vestido simples. Blusa branca marfim, cuidadosamente passado, um jeans cru, e um jaqueta caqui justa que sugeria uma silhueta atlética. Sua cabelo castanho escuro estavam presos em um coque baixo e ela não usava nenhuma joia, exceto uma aliança de casamento de ouro fino, discreto. Seu olhar percorreu rapidamente a sala. Calmo, alerta, sem arrogância. Ela avistou uma mesa no canto, perto da grande janela saliente e se dirigiu a ela. Uma garçonete lhe deu um sorriso educado. Nada na atitude de Angela Bennett não revelou sua verdadeira identidade. Ela não veio em uma limusine nem acompanhada. Ela veio em roupas civis, sozinha, para um encontro privado que ela não havia confiado a ninguém além do marido. Pois Angela não era uma mulher comum. Ela era a esposa do general Marcus Bennett, um dos homens mais poderosos e respeitados das Forças Armadas dos Estados Unidos. E no entanto, naquela manhã, naquele café provinciano, ela havia escolhido simplesmente ser ela mesma. Uma mulher, uma cidadã, uma presença silenciosa em um mundo agitado. Depois de alguns minutos olhando para o cardápio na parede, ela se levantou para fazer o pedido. Foi aí que tudo mudou. Pouco antes de chegar ao balcão, um homem aparece à sua direita, parecendo apressado com passos pesados. Ele bateu violentamente com o ombro, sem diminuir o ritmo, sem pedir desculpas. E cai fora, mulher. Primeiro os homens, depois os outros. O choque físico foi duro, mas o choque verbal foi ainda mais brutal. Angela, a princípio atordoada, levou um segundo para entender. Virou-se lentamente encarando o homem. Era um homem na casa dos 50 anos, de tez avermelhada, barriga transbordando de uma camisa amassada, parcialmente enfiado em calças surradas. Ele usava um cinto com distintivo de segurança privada e botas militares mal engraxadas. Seu rosto revelava a raiva fácil, a frustração acumulada e o desprezo comum daqueles que sempre se sentem superiores. Angela respirou fundo e respondeu calmamente. Senhor, acho que fui o primeiro a chegar. Não quero nenhuma discussão, só um café. O homem Ronald Weaver olhou para ela. Seus olhos não viam uma mulher digna e inteligente, nem mesmo uma parceira de conversa. Ele via um alvo fácil. Uma mulher negra. Sozinha. Você tem coragem de falar comigo desse jeito? E sem aviso, num gesto impulsivo de violência sem precedentes, ele levantou a mão e deu um tapa nela. O estalo seco, a tapa da palma da mão dela na bochecha de Angela fez o café inteiro pular. Os clientes congelaram. Uma senhora idosa deixou cair a colher. Um jovem casal interrompeu a conversa. A garçonete deu um passo para trás com as mãos tremendo. Angela balançou ligeiramente. Sua bochecha ficou vermelha instantaneamente, mas ela não gritou, não chorou, não berrou. Ela olhou para Ronald e naquele olhar estava um orgulho gelado, uma tempestade silenciosa. Você vai aprender a respeitar homens de verdade, sua vadia arrogante. Ele rosnou, afastando-se em direção à fila. Ela não respondeu. Ela se virou, seu andar ainda reto apesar da dor, e saiu do café num silêncio tenso, quase religioso. O mundo exterior pareceu subitamente mais barulhento, contrastando com o estupor interior. Um jovem garçom chamado O, visivelmente comovido, correu atrás dela. Ele a deteve timidamente com as mãos entrelaçadas. Senhora, eu sinto muito. Ele não tem o direito de tratá-la daquele jeito. Eu não sabia o que fazer. Angela olhou para ele e um leve sorriso surgiu em seus lábios, apesar do rubor em sua bochecha. Não é nada. Esse tipo de homem sempre acaba se traindo. Obrigado, rapaz. Então, sem mais uma palavra, ela tirou um pequeno telefone do bolso, um modelo discreto, sem nenhuma marca aparente, e digitou uma série de números curtos e precisos, seguido de algumas palavras. Incidente 92, Redford, Café Ember, 8h17. Enviar análise mais localização. A mensagem foi apagada imediatamente após o envio. Angela guardou o telefone de volta no bolso, revelá-los call para saber, e caminhou calmamente em direção à luz dourada da manhã do Texas.
O que ninguém sabia ainda era que esta mensagem simples desencadearia uma reação em cadeia que Ronald Weaver lembraria pelo resto de sua vida. Naquela mesma noite, às 80 quilômetros de Redford, aninhada entre colinas áridas e protegida por um perímetro invisível aos civis, era a base militar ultra-segura de Fort Kestrel, quartel-general das Forças Especiais do Sudoeste. No escritório amplo e sóbrio, com paredes cobertas de mapas táticos e antigos retratos de batalha, o general Marcus Bennett, 53, trabalhava sob a luz fraca de seu escritório. Seu uniforme impecável, porte ereto e queixo quadrado revelavam um homem forjado pela disciplina, dever e estratégia. Em sua mesa, um relatório classificado como Top Secret somente para visualização, detalhava uma operação em andamento no exterior. Mas de repente um bip curto e metálico brisou silêncio. Seu telefone seguro, reservado para comunicações de alta prioridade, vibrou suavemente. A tela preta exibia uma mensagem codificada simples, entregue por uma linha criptografada que ele sabia de cor. Remetente, a código 092. Ele leu a mensagem sem emoção aparente, mas seus olhos escureceram. Leu-a 2 vezes. Uma única frase. Coordenadas. Um horário. Uma palavra, esbofeteado. Ele sentou-se lentamente, fechou o relatório e apertou um botão vermelho sob a mesa. Alguns segundos depois, Coronel Davis, seu ajudante de campo, entra seco. Sim, general. Marcus falou calmamente, mas cada palavra caiu como uma bala. Reúna a unidade Delta. Agora. Quero as imagens de vigilância do homem do café, esta manhã, entre 8 horas e 9 horas e 30. Câmeras internas. Externas. Satélites se necessário. Bom, general. E localize um homem chamado Ronald V. Averex militar, segurança particular, provavelmente instável. Façam isso discretamente. Se ele estiver armado ou em movimento, nós o neutralizamos. Se ele obedecer, quero o arquivo completo dele na minha mesa em até 2 horas. Ele tem 12 horas para se desculpar. Caso contrário, ele não terminou a frase. Não precisava. O coronel assentiu pálido e obedeceu. Poucos minutos depois, a sala de comando estava ficando movimentado. Telas se iluminavam em cascatas, satélites eram reorientados, técnicos de jaleco exibiam os vídeos do café. Tudo era arquivado, com registro de data e hora analisado quadro a quadro. E no silêncio do gabinete do general, Marcus observava a cena em câmera lenta. Ele viu sua esposa, sua rainha, sendo esbofeteada em público por um homem que ele não conhecia, mas que ele nunca esqueceria. Por um momento ele ficou paralisado, com os punhos cerrados e o maxilar tenso. Ele conhecia a esposa. Sabia que se ela o tivesse contatado, não era para que ele agisse com raiva, mas sim, a ordem. Então, às 21h43, ele pegou seu telefone pessoal, o modelo antigo que só usava com ela. Ligou para ela. Ela atendeu imediatamente. E Marco. A voz dela era suave, calma, como sempre. Ele sentiu sua raiva diminuir só de ouvi-la. Você deveria ter me avisado antes. Você sabe como eu sou. Eu queria que você soubesse disso na hora certa. Um silêncio. Ele entendeu que ela estava magoada, mas orgulhosa. Que ela não precisava de um herói, mas de um testemunha. Ele respirou fundo e perguntou. Você quer que eu lide com isso do meu jeito, ou do seu? Ela sorriu suavemente ao telefone, quase inaudível. Para o meu. Mas queria que você estivesse aqui amanhã. 10 horas. Em frente ao café Ember. Marco se levantou, olhou para seu reflexo na janela saliente de seu escritório e respondeu simplesmente. Eu estarei lá. Ele desligou. E naquela noite nenhum arquivo, nenhum plano militar, nenhuma instrução distraiu sua mente do que realmente importava. A honra de sua esposa tinha sido desrespeitado. E ao amanhecer, aquele que levantou a mão contra ela aprenderia o que realmente significava atacar o companheiro de um general. Na manhã seguinte, o céu estava nublado, o ar carregado daquela eletricidade silenciosa que precede as tempestades. Não as do clima, mas as de destinos que se cruzam e quebram. Ronald Weaver, parecendo satisfeito, retornou ao seu posto em frente ao prédio de uma empresa de transporte blindado localizada a 2 quadras do homem do café. Ele usava a camisa mal abotoada, o cinto muito apertado e andava com o orgulho de homens que se acham poderosos simplesmente por usarem um distintivo. Encostado na grade de aço, ele fumava um cigarro enquanto contava orgulhosamente sua história para 2 colegas de uniforme cinza. Juro, aquela mulher no café achou que podia se safar de qualquer coisa. Uma daquelas mulheres arrogantes e bem vestidas que olham para você como se você fosse o motorista dela. Eu a acalmei. Um tapa na cara, e ela não disse mais nada.
Saiu correndo feito um rato. Hilário. Seus colegas trocaram um olhar desconfortável. Deram uma risada forçada, sem realmente ousar concordar. Eles achavam que ele estava indo longe demais, mas ninguém ousou confrontá-lo. Ronald saboreou o momento. Ele pensou ter dominado uma mulher. O que ele não sabia era que tinha acabado de se elevar, sem saber, no auge de sua própria queda. Tem 9h58 em ponto, e baixo estrondo foi ouvido na rua. 3 veículos militares pretos, sem placas visíveis, com vidros escurecidos e aros reforçados, estacionados em silêncio absoluto bem em frente ao café. Eles eram tudo menos civis, suas linhas retas. Sua armadura sem graça e a coordenação perfeita de sua chegada eram suficientes para anunciar a presença do Estado. Os transeuntes pararam. Os clientes do café se levantaram. A vizinhança inteira prendeu a respiração. A primeira porta se abriu e Angela Bennett desceu lentamente. Ela usava uma roupa sóbria, mas desta vez, nada nela era discreto. Sua figura, seu porte, seu olhar. Tudo indicava que ela não estava mais sozinha. Que ela não era mais vítima do café, mas a mulher que retornou com toda a dignidade do mundo. Atrás dela, 2 oficiais da unidade Delta, em trajes cerimoniais, desceram um por um, com rifles nos ombros e olhares fixos. Então a porta central do veículo principal se abriu. General Marcus Bennett apareceu. Suas botas faziam barulho no asfalto. Ele vestia seu traje oficial, uma jaqueta impecavelmente passada, medalhas brilhantes no peito esquerdo e insígnias de elite costuradas no ombro direito. Usava luvas de couro pretas que tirava lentamente enquanto caminhava. Ronaldo ficou pálido instantaneamente. O cigarro caiu de sua boca sem que ele percebesse. Seu olhar passou de Angela para Marcus, depois para os soldados. Ele deu um passo para trás, perdendo toda a compostura. Um policial se aproximou dele com um arquivo na mão. Senhor Ronald Weaver? Sim, bem, Por quê? Você é convocado imediatamente para interrogatório disciplinar, de acordo com o Código de Conduta Militar Federal 12.4.1, para agressão a uma pessoa protegida por patente. Siga-no sem resistência. Mas, espera, eu não entendo. Isso é um erro. Eu sou um civil. Angela então se aproximou. Ela ficou na frente dele, a poucos passos de distância. Desta vez, ela não estava tremendo. Sua voz era calma, quase gentil, mas afiado como a verdade nua. Eu sou Angela Bennett. E eu sou a esposa do general que você vê aqui. Ontem, você me deu um tapa. Você me humilhou. Você me olhou como se eu fosse menos que nada, porque eu era, aos seus olhos, apenas uma mulher. Negra. Sozinha. Ronald, pálido, abriu a boca procurando palavras como alguém que busca ar quando está se afogando. Eu não sabia, me desculpe, senhora. Eu não queria. Exatamente. Sua voz interrompeu sua gagueira. Você não sabia. Esse é o cerne do problema. Você acha que pode derrubar aqueles que você acha que vocês são estranhos. Você só respeita o poder que pode reconhecer. Mas respeite Ronaldo, não é algo que você reserva para aqueles que podem te punir. É o que você oferece a todos que cruzam seu caminho, mesmo que não tenham uniforme, medalha ou status. Ela fez uma pausa. Ao redor, ninguém mais falou. Uma multidão se reuniu, silenciosa. Testemunha. Responsável. Ronald tentou uma última vez. Eu posso me desculpar. Eu estou disposto a falar na frente de um mediador ou um advogado. O general Bennett falou pouco. Ele não precisava. Sua mera presença era suficiente para silenciar desculpas, congelar consciências culpadas e nos lembrar que a verdadeira autoridade não precisa levantar a voz para ser ouvida. A mão dele no ombro da esposa dizia mais do que qualquer discurso. Era uma declaração silenciosa. Você não está mais sozinho. Você nunca esteve. Ronald, por sua vez, não passava de uma sombra do homem que zombara no dia anterior. Seus ombros estavam caídos, seu olhar incerto. Ele foi escoltado para fora do perímetro, entre 2 oficiais, sob os olhos de uma multidão congelada, clientes, garçons, transeuntes curiosos, todos testemunhas de uma queda tão brutal quanto merecida. As algemas estalavam em seus pulsos. Ele tentou desviar o olhar, mas ele não conseguiu escapar da verdade. Ele se tornou no espaço de um instante o exemplo que damos aos outros para ensiná-los a linha que não deve ser cruzada. Mais tarde naquele dia, o relatório oficial foi encaminhado ao Departamento de Segurança Privada. As provas, vídeos, depoimentos de testemunhas, antecedentes e a declaração de Angela foram suficientes para revogar permanentemente sua licença. Ele foi banido para sempre. Nenhuma empresa jamais o contrataria novamente para um cargo de confiança.
Seu nome foi apagado das listas de veteranos homenageados. Ele se juntou a uma longa e invisível linha de homens que orgulho, impulsividade e desprezo destruíram. Mas a história não terminou aí. Poucos dias depois, no salão de honra do base do Forte Kestrel, uma pequena cerimônia aconteceu. Discreta, sem câmeras, sem alarde. O jovem garçom Eli Matthews foi convidado a comparecer. Vestia uma camisa larga, o cabelo ainda despenteado, mas mantinha-se ereto, um pouco intimidado. Angela estava lá, vestida de branco, sentada na primeira fila, com um sorriso gentil nos lábios. O general Bennett falou brevemente, olhando o jovem diretamente nos olhos. A coragem nem sempre é sobre empunhar uma arma. Às vezes é simplesmente dar um passo em direção a alguém quando todos os outros recuam. Senhor Matthews, o senhor deu esse passo. Por isso, o senhor é um exemplo. Então, com um gesto solene, ele entregou-lhe uma carta de honra por civismo e conduta exemplar, bem como um cheque pessoal, assinado à mão, para sustentar seus estudos. Ele chorou. Angela o abraçou. Foi, neste silêncio cheio de significado, um reparo do invisível. Algumas semanas depois, em Universidade de Austin, num anfiteatro repleto de jovens mulheres que tinham vindo assistir a uma conferência intitulada A Elegância do Silêncio e o Poder da Verdade, Angela Bennett subiu ao palco. Ela usava um longo vestido preto, simples, mas majestoso. Sem bilhetes. Sem teleprompter. Apenas sua voz, sua história, seu olhar. Ela começou. Não estou aqui hoje como esposa de um general. Estou aqui como mulher. Como ser humano. Como alguém que já foi humilhada publicamente, e que optou por não responder com a mesma arma. Silêncio na sala. Dava para ouvir uma caneta caindo. Não vou pedir para você dar a outra face. Só vou dizer uma coisa, às vezes a verdade precisa de espaço para se revelar. Nem sempre é preciso gritar. Não precisa de violência. Precisa de um momento. O momento certo. Na frente das pessoas certas. Então ela olhou para a assembleia com uma lágrima discreta nos olhos. E respeitem, minhas queridas irmãs, não é um luxo que imploramos, é uma base que construímos, mesmo em silêncio. E às vezes é o nosso silêncio que faz mais barulho. No final, os alunos se levantaram como um só, uma ovação comovente. Muitos choravam. Outros, inspirados, já haviam pegado seus celulares para transmitir suas palavras. Naquele dia, Angela não fez justiça somente a si mesma. Ela devolveu a todos aqueles que um dia foram silenciados, golpeados pelo preconceito, deixados de lado pela ignorância. E em algum lugar em Redford, um café atendia seu suprimento diário de clientes. Mas ninguém nunca mais tocou em ninguém lá.